Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês então como costurar um zíper com braguilha. E nós vamos seguir o método que está sendo falado aqui nesse livro sobre acabamento. E por que então a gente seguiu o que está aqui nesse livro? Eu sou do seguinte pensamento: toda vez que a gente segue um método, a gente minimiza vários tropeços pelo meio do caminho, sem dizer que a gente ganha tempo com isso, certo? E braguilha é uma costura, é uma coisa que nem todo mundo se dá bem com ela, certo? Sempre que a gente fala de zíper, tem gente que coça a cabeça, costureira, que fica louca com isso. Mas o que nós vamos fazer aqui é realmente acabar com todos esses problemas. Vamos seguir esse método que a Marlene Mukai fala no livro. Ela explica passo a passo, a gente vai seguir e vocês vão ver como dá certo. Vamos lá? Então, pra gente começar, o que a gente precisa? Eu já estou aqui com a calça cortada, tudo preparado. Nesse vídeo eu vou realmente só mostrar pra vocês a parte da braguilha, do zíper. Então eu já tô aqui, ó, com a minha frente pronta, né? Essa frente eu preparei ela com overlock na lateral, overlock aqui, ó, na parte do acabamento do zíper e na lateral. No meio da perna, certo? Então a peça já está toda preparada com o overlock. Também estou aqui com a parte das costas já preparada também. Essa calça vai ter uma pala, então já tá aqui tudo preparado e está overlockado essas partes que eu preciso, né? O meio da perna, o gancho, a lateral, tá tudo overlockado, ok? E o zíper que a gente vai precisar. Esse não é o zíper ideal, né? Pra calça, no caso pra braguilha, vocês veem que o tamanho dele está grande, mas nada nos impede de cortar o zíper no tamanho que a gente precisa. Também não é a cor ideal, conforme o tecido que eu tô usando, né? Só que por conta dessa quarentena, tudo isso que a gente tá vivendo nesse momento, eu não consegui adquirir o zíper certinho. Mas a gente vai estar fazendo com esse e também vai ficar ótimo. Vamos lá? Então, nessa primeira costura, o que a gente precisa fazer? Eu já tô com as partes prontas, overlockadas lateral, o meio da perna. Então agora eu vou costurar frente e costas, lateral e o meio da perna. Eu vou unir essas duas costuras, direito com direito. Então direito da frente com direito das costas, eu vou unir as laterais, ok? Essa minha calça aqui, ela já tá toda preparada com os piques nos devidos lugares, todas as informações necessárias pra gente fazer uma boa costura. Então por isso que eu tô aqui alfinetando com muito cuidado, porque eu tenho vários piques nela, né, em relação ao molde, da linha de quadril, da linha do joelho. Então eu tô aqui casando todas as costuras, todos os pontos certinhos, né, para a costura ficar bem casadinha e para que a gente não tenha uma peça, no caso dessa calça, né, não fique com a perna torta, uma costura repuxando ou qualquer coisa do tipo, entendeu? E para quem já faz essa costura da braguilha, talvez faça de uma forma diferente, né? No caso, eu, por exemplo, também fazia diferente. Eu não fazia essa costura do meio da perna primeiro, né? Eu sempre unia ela depois. Já nesse caso aqui, a gente vai estar fazendo dessa forma. Então vamos ver como é que vai ficar. O resultado fica bem legal e é bem mais rápido de se fazer essa costura. Então, ó, tá tudo alfinetado, agora eu vou passar a costura. Costurei no meio da perna, vou fazer a costura agora na lateral. Então eu já estou aqui com uma das pernas preparada, pronta. Vou fazer a mesma coisa com a outra perna. Então agora, ó, eu estou com as duas partes costuradas, as duas pernas. O que eu vou fazer? Conforme tá no livro, eu vou desvirar uma perna, desvirar aqui. E eu vou inserir essa perna que eu desvirei dentro da outra que tá aqui do lado avesso ainda, né? Então a gente tá aqui, ó, o meio, o gancho, né? Não sei se vocês conseguem observar bem, ó, das duas partes, uma que eu inseri dentro da outra. Pra quê? A gente coloca ela dessa forma para que fique direito com direito, sempre junto direito com direito, né? Então eu tô aqui com a parte da frente do zíper, né, ó, a parte do gancho aqui, que vai ser aqui agora que a gente vai trabalhar.
E aí, conforme o livro, então, conforme está no livro, a gente vai então agora fazer uma costura unindo essa parte aqui, ó, do gancho, né? A peça está aqui, ó, a calça está direito com direito. Eu vou unir certinho aqui no meio a costura. Ela precisa estar aberta, tá? Então a gente abre essas costuras aqui. Se quiser pode passar para ficar bem certinho. Casa aqui direitinho unindo. Eu vou alfinetar, porque assim fica mais fácil e a gente garante que não saia do lugar, tá? Então assim, ó, nessa hora é que a gente, com o alfinete aqui, a gente consegue ver se a gente tá unindo a costura certinho. Essa costura, ela vai vir daqui, ó, do finalzinho aqui, ou melhor, desse iniciozinho, e a gente segue, tá? Então o retrocesso vai ser aqui. Como essa calça minha aqui tem uma pala atrás, eu preciso também garantir que a costura dessa pala esteja certinha uma com a outra, entendeu? Então aqui eu já alfinetei, posicionei tudo direitinho e vou passar a costura então nesse gancho, né, no gavião. Inicia e finaliza sempre com retrocesso, né? Gente, eu sou muito chata com essa questão de retrocesso, assim. Eu sempre falo isso em vários vídeos meus, porque realmente a gente garante uma boa qualidade na costura, né? Questão até mesmo na hora de lavagem da roupa. Enfim, a costura não se desfaz. Então, ó, a primeira coisa que eu faço aqui, ó, já é verificar se de cara eu conseguir unir, né, os dois lados aqui, se a costura tá certinha. Imagina só, fica um assim, outro embaixo, outro em cima. Enfim, então aqui tem que estar batendo certinho. O meio também. Então, ó, já verifiquei, a costura tá coincidindo certinho, beleza. Vamos ver o próximo passo então do livro. A gente tá aqui com o nosso gancho costurado. Então aqui, ó, conforme o livro, olha, a gente já fez esse passo, né, que seria essa costura aqui do gancho. Tá vendo? Agora então a gente vai para esse passo aqui, que aqui tá falando o seguinte: dobre a vira para o avesso dos dois lados, de forma que o lado direito fique sobreposto ao esquerdo, cerca de meio centímetro. Alinhave as bordas da abertura para que não saiam do lugar ao pregar o zíper. Então assim, ó, conforme esse primeiro desenho, que seria aqui, a gente tá com essas duas partes aqui, ó, do zíper. Então a gente vai dobrar cada uma para um lado, certo? Eu tenho um piquezinho aqui em cima que já me dá a medida certa dessa dobra. E a gente vai preparar agora essa parte. Eu vou começar alfinetando e aí eu vou passar para poder vincar bem esse tecido, porque aí a gente ajuda, né? Nessa parte aqui vai nos ajudar. E aí no livro fala que o lado direito da calça, para o lado direito, sobrepor meio centímetro o lado esquerdo, cerca de meio centímetro. Então até nessa dobrinha aqui, esse lado direito ele tem que sobrepor o lado esquerdo. Eu vou passar para vincar já fazendo essa marcação, tá ok? Então eu tô aqui, ó, com a calça já dobrado, vincado, né? Passei a ferro, alfinetei para poder não sair da posição, né? E aí, conforme a orientação do livro, ali diz que o lado direito vai sobrepor o lado esquerdo em meio centímetro. Isso mesmo, o lado direito sobrepõe o lado esquerdo em meio centímetro. Esse sobrepor é exatamente aqui, ó, nessa margenzinha da dobra que eu dei. Então tá vincado, beleza, a gente já fez essa parte. Aí agora eu vou pegar então o zíper, né? Eu já coloquei ele no tamanho que eu preciso, coloquei um viezinho aqui embaixo como acabamento. E a gente vai pegar essa parte aqui do molde agora, né? Ele foi cortado duplo e corresponde ao tamanho do zíper, né? Essas partes, na verdade, é da modelagem. Nesse momento aqui agora, a gente tá só aprendendo como fazer essa costura de uma maneira mais simples, né? E sem que a gente tenha muitos erros, enfim.
Então, beleza, tô com as duas partes aqui. Vamos ver o que diz no livro, né? Então, corte a braguilha, que é essa parte aqui da modelagem. Posicione o zíper sobre a braguilha e passe uma costura prendendo o zíper na braguilha. Preste atenção nesse momento, pois a parte do zíper terá que prender a braguilha, é o lado que ficará para baixo da abertura. Então, ok. Conforme o desenho, ele está posicionado da seguinte forma. Vou alfinetar aqui e mostrar para vocês, peraí. Conforme indicado então no livro, a gente vai fazer da seguinte forma, ó. A braguilha nessa posição e eu vou colocar o zíper aqui, ó. E vou passar uma costura aqui, prendendo o zíper na braguilha. Vamos lá. Então, beleza, já tô com essa parte aqui pronta. Vamos pro próximo passo, conforme tá no livro. Aí o livro fala assim, ó. Posicione o zíper com o fecho voltado para o lado direito na borda esquerda. Vamos lá. Eu tenho a calça, ela ainda tá toda virada daquele jeito que a gente finalizou a costura, não mexi, não desvirei nem nada. Mas eu tenho aqui, ó, o lado direito da calça e o lado esquerdo. Então, ou seja, posicione o zíper, o lado direito dele, voltado para a borda esquerda da calça, ok? Exatamente assim, ó. Direito do zíper, juntando no lado esquerdo da calça, ok? E aí, a gente faria, então, vai fazer uma costura aqui, ó. Como se fosse aquela costura do pesponto que a gente tem. Então, é exatamente essa posição, ó. Direito do zíper, a gente vai colocar aqui no lado esquerdo da calça, né? E vamos passar uma costurinha aqui, ó. Essa costurinha é uma costura de pesponto, que vai ficar aparente na calça. Então, pode ser necessário, talvez, você trocar o seu pezinho da máquina para poder conseguir passar essa costura bem rentezinha. Vamos lá? Olha, se for necessário, você pode abrir o zíper, né, para conseguir passar essa costura bem rente, bem na beiradinha. E depois você pode levantar o pezinho da máquina e fechar o zíper, ó. Coloca o carrinho lá para cima, né, e segue com essa costura. Nesse caso aqui, não foi necessário que eu trocasse o meu pezinho da máquina, tá? Então, a costura ficou, olha aqui, ficou dessa forma. Muito bem feitinha, bem na beiradinha, esse pesponto. E o zíper tá aqui, ó, com a margem aqui em cima, né, que vai ser a costura do cós, tudo direitinho. Vamos ver, então, qual é o próximo passo ali no livro. Por que ele fala, né, no passo anterior, por que falou, então, de sobrepor o lado direito, sobrepor o lado esquerdo? Porque quando sobrepõe aqui, ó, em meio centímetro, ele esconde o zíper, tá vendo? Não fica o zíper aparecendo. Então, por isso que até não teria tanto problema assim o fato de não ser a cor certinha desse tecido, né? E aí aqui agora, então, olha, a gente fez esse passo, passou a costurinha prendendo o zíper. Agora a gente vai para esse passo aqui, que é o que? Alinhavar essa frente, né, do lado direito aqui na posição certinha que vai ser, para depois, quando a gente vier fazer o pesponto, né, aquele pesponto da braguilha mesmo, aquele arredondadozinho, ele não sair da posição. Então eu vou de fato agora alinhavar, vou fazendo uma outra cor para a gente poder visualizar melhor. Nesse momento eu tô com a frente da seguinte forma, né? Eu vou sobrepor aqui ao zíper, colocar tudo na medida certinha e vou alinhavar, né? Se preciso, nesse momento aqui, a gente pode alfinetar para poder o alinhavo também ficar certinho, né? Então tá aqui, ó, em vermelho, né, a parte que eu fiz o alinhavo para fechar bem essa braguilha, ficar tudo certinho na posição, né? E aí agora a gente vai então preparar aquele pesponto da braguilha, aquele arredondado. Nessa hora eu preciso colocar esse lado aqui, né, que é a posição certa dessa braguilha, ó, ela sobrepõe o zíper. Como eu preciso fazer uma costura que pegue somente o zíper, eu vou jogar a braguilha para cá, para esse lado, né, para eu fazer o alinhavo aqui do zíper sem pegar essa parte, essa abinha da braguilha, entendeu? Então o que eu posso fazer aqui agora, eu coloco
coloco um alfinete só para segurar esse lado aqui, lado contrário, né? E vou fazer então o alinhavo com o desenho da braguilha aqui. Se você quiser, você pode fazer riscando a mão também, para facilitar nesse momento. E aqui então eu fiz o alinhavo em relação àquele desenho da braguilha, né? E aí agora eu vou passar então essa costura com o pesponto. Lembrando que aqui por dentro a gente tem que colocar a braguilha, né, pro lado de cá, para na hora desse pesponto aqui eu não passar a costura nela, né, prendendo ela. Nesse momento então que eu já fiz esse pesponto, agora a gente pode tirar esse alinhavo, né? E tá aqui então o nosso zíper com braguilha costurado, né? Depois que a gente fez essa costurinha do pesponto, o zíper tá aqui, ó, prontinho, aberto e fechado. A única coisa que a gente vai fazer então para finalizar é aqui onde eu posicionei esse alfinete, eu vou fazer um pontinho de pesponto, porque esse ponto ele vai prender esse final da braguilha aqui por dentro, né, dando uma segurança, um reforço quando a gente abre esse zíper, para ele não abrir direto, vamos dizer assim. É só realmente um pontinho. Esse pontinho aqui normalmente a gente vê bastante em calça jeans. Tem sempre um retrocesso ali, uma costurinha bem reforçada para ele não abrir direto. Só isso que a gente vai fazer então. Então tá aqui, ó, o zíper costurado com a braguilha. No caso dessa calça, eu vou prosseguir com a costura dela, né, em relação ao cós e tudo mais, mas em relação ao que foi proposto no vídeo da gente costurar o zíper com a braguilha de acordo com o livro, tá aqui. Já finalizei então. E aí, o que você achou? Foi mais fácil, não foi? Me conta aqui nos comentários o que você achou. E se você não me segue no Instagram, vai lá e procura, ó, Dona Lissa, tá? Passa a me seguir, que todo dia eu tento trazer alguma informação, algum conhecimento sobre a costura, tá bom? É isso, obrigada e até o próximo vídeo.